Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo para vocês o nosso já tradicional giro de notícias da maneira mais rápida, fácil e eficiente, para você ficar por dentro de tudo que acontece com as sereias, com a base, com as sereinhas, com os bastidores, questões de contratação. Então vem com a gente ficar por dentro aí do que acontece nos arredores da Vila Belmiro, nos arredores de Urbano Caldeira. Hoje falaremos de sereias, de sereinhas, alguns resultados da base e algumas questões de contrato, uma notícia boa aí com relação a contrato. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe e dá uma ajuda aí pro nosso canal, para nós podermos continuar crescendo. Então, como de praxe, vou começar falando das sereias. Sereias que aí vem numa sequência complicada, né? Então vem de mais uma derrota. Jogaram neste final de semana, nesse último final de semana. Eu sempre gravo no próximo do final da semana, né? Mas enfim, elas foram derrotadas pela Ferroviária. O jogo foi no sábado. O Santos jogou no sábado. O Santos jogou no domingo, acho que o jogo foi no sábado. Foram derrotadas por 1-0 na Arena Fonte Luminosa. Ferroviária, que é sempre um time muito chato, um time muito complicado. Então, minto, foi domingo 6 da tarde, então foi logo depois. Foi um dia bastante complicado aí pro torcedor santista esse último domingo, derrota no clássico, derrota nesse que é quase um clássico. Então, o gol foi aos 9 do primeiro tempo, então o Santos tomando o gol no começo, não conseguindo se recuperar. A escalação foi Vivi, Gi Oliveira, depois Bruninha, Tayla Camila Martins, depois Jajá e Bia Menezes, Laura Valverde, depois Ana Carla, Brena e Fernanda, Kathleen, depois Jane, Taizinha e Cristiane, depois Gadu. Time da técnica Tatiele Silveira, que já vem aí sendo questionado, né, o seu trabalho, resultados ruins acontecendo. É um time que oscila bastante, né? Teve 2 clássicos em que perdeu no finalzinho, venceu um clássico também no finalzinho, algumas goleadas contra times mais fracos, algumas derrotas contra times um pouco mais competitivos. Sereias que não tem nenhum empate, diga-se de passagem, em 10 jogos, 5 vitórias e 5 derrotas. Com esse resultado, elas caem uma posição, perdem a posição para a própria Ferroviária e ficam estacionadas com 15 pontos. Mesma pontuação do Flamengo, que é o 7º, e 1 ponto a mais que o Atlético Mineiro, que é o 8º. Lembrando que só os 8 primeiros se classificam. E 2 pontos a mais só que o Real Brasília, o primeiro fora da zona de classificação. Então, uma situação perigosa aí das sereias. Lembrando que já está terminando a fase de classificação, né? São 16 times, então as sereias têm mais 5 jogos para definir seu futuro nessa fase de classificação. Complicado não só por não conseguir se classificar, mas também quanto mais vai baixando, mesmo que se classifique, vai pegar um Palmeiras, um Corinthians, times complicados mais pra frente. Então é importante que as sereias aí melhorem um pouco o rendimento, e a chance será neste próximo domingo. As sereias enfrentam o SMAC, que é uma escola, eu acho. SMAC é uma sigla para escola, que é, se eu não me engano, de Minas Gerais ou do Distrito Federal, não tenho certeza agora. Mas, enfim, é um time que é recente ainda. Então o Santos vai enfrentar às 10 horas da manhã, nesse domingo, dia 5. Entrada gratuita para a torcida santista. Espero que dê um bom público, espero que tenha bastante apoio. Espero que, pelo menos contra o SMAC que não vem tão bem aí na competição. O 15º colocado, tem 5 pontos em 10 jogos. Que as sereias consigam aí fazer uma boa apresentação, talvez uma goleada, para melhorar e se reabilitar na tabela. Mantendo aí no futebol feminino, mas agora com as sereinhas. No último giro de notícias eu falei que elas precisavam de um empate para se classificar no Brasileiro Sub-20, depois da vitória contra o Botafogo, se não me engano. Enfim, elas precisavam de um empate contra o Grêmio, tinham empatado já contra o São Paulo e não conseguiram, perderam para o Grêmio por 1-0 e foram eliminadas da competição. O Grêmio acho que acabou ficando em segundo, era o Minas Brasília, então elas empataram com o São Paulo, ganharam do Minas Brasília, precisavam de um empate, mas acabaram perdendo para o Grêmio.
Então, com isso, elas foram eliminadas. Inclusive, foi hoje um dos jogos. O Grêmio estava jogando hoje esse Sub-20 aí, contra o Internacional até. Teve, acho que, algum tipo de transmissão na TV. Mas uma pena, sereiinhas eliminadas. Então, notícias ruins aí do futebol feminino. Já na base, no masculino Sub-20, o Santos goleou o Jabaquara ontem, quarta-feira, pelo placar de 6-0. Vou falar aqui, os gols foram de Fernandinho, Ivonei e Fernandinho de novo no começo do segundo tempo. Então terminou 2-0 o primeiro tempo, Fernandinho marcou de novo aos 4, Patati aos 25, Ivonei aos 40 e Caio Henrique aos 46. Time que foi a campo com o Edu Araújo, Thiago Balieiro, depois Cadu, Derek, Zabala, depois Jair e Pedrinho, Rafael Moreira, depois Iale e Ivonei, Fernandinho, depois Caio Henrique, Wesley Patati, depois David, Victor Michel e Renier, depois Matheus Nunes, o time do técnico Orlando Ribeiro, que vem muito bem, vem com 100% de aproveitamento, é líder disparado do grupo, que é o grupo 12, com Portuguesa Santista, Água Santa, Mauaense, Mauá e Jabaquara. Então, já veio de outras vitórias. O Santos que não tem a melhor defesa, porque acho que o Palmeiras tomou um gol só, mas tem o melhor ataque disparado, né? Já goleou o Mauá por 9-1, o Mauaense por 6-1, agora mais uma goleada por 6-0. Eu consegui acompanhar uma boa parte do segundo tempo e destaco aqui, apesar de todos esses gols, a atuação do goleiro Edu Araújo. Jogou muito bem, fez algumas defesas providenciais quando estava 3-0 ainda. Então, destaque também para o nosso goleiro. Eu acho que o Edu Araújo foi aquele que veio do Figueirense, se eu não me engano, e ele que quis vir para o Santos, assim, e parece que é um bom prospecto aí, um bom reforço, tem muito potencial. Então, o Sub-20 aí trazendo bons resultados, que a gente lembra que era um time que estava muito mal no ano passado, até porque já tinha o canal Meninos de Fora da Vila, então deu para acompanhar um pouco mais, eu me forçava a acompanhar um pouco mais. Era aquele time do Rodrigo Chip, que acabou se classificando no Paulista Sub-20, mas muito mal, e foi muito, muito mal no Brasileiro, ficando em 18º de 20 clubes. Então, já aproveito o gancho para falar que o Brasileiro começa esse final de semana. Então, sábado, 3 da tarde, dia 4, o Santos recebe a Chapecoense no CT Rei Pelé. Esse ano não vai ser um grupo só, vai ser dividido em 2 grupos. Então, o Santos está no mesmo grupo de Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Grêmio Internacional, Red Bull Bragantino e Vasco da Gama. Então vamos acompanhando para ver se o trabalho muito bom do Orlando Ribeiro continua nesse nível. E acho que inclusive o Campeonato Brasileiro vai ser um parâmetro até melhor, porque os times que o Santos tem enfrentado nesse começo de Paulista Sub-20 são times mais fracos mesmo. Até o Santos pegar, sei lá, Palmeiras, enfim, times com bases mais fortes. Acho que não vai ser tanto parâmetro. Mas enfrentar um Atlético Paranaense, que é sempre complicado, um Corinthians, um Fluminense, que tem uma base muito boa, já vai ser um desafio um pouco mais interessante. Seguindo com a base masculina, então, outras boas notícias. O Santos, nos campeonatos paulistas Sub-15 e Sub-17, que são juntos, conseguiu 2 vitórias, 2 goleadas. Então, no Sub-15, o Santos venceu por 5-0 a Portuguesa Santista. E com esse resultado manteve a liderança do grupo com 15 pontos, já encaminhando a classificação para a segunda fase. Precisa de mais um ponto, precisa de um empate nas próximas 2 rodadas. E os gols foram de 3 gols de Luca Meirelles, Ryan O'Rian e Matheus Xavier foram os artilheiros do dia. A escalação foi Vinícius Lima, Ligeiro, depois João Martins, João Alencar, João Ananias, depois Rafael Gonzaga e Vinícius Lira, Lucas Jaime, Rian, depois Murilo e Pepe Firmino, depois Yuri, João Victor, depois Isaac, Matheus Xavier, depois Arthur Magalhães e Luca Meirelles, o artilheiro, depois Fernando Pradella. Então o Santos aí a 1 ponto de se classificar no Sub-15. E no Sub-17, que é o mesmo adversário, o Santos também goleou a Portuguesa Santista, dessa vez por 7-0. O artilheiro foi David, que também marcou um hat-trick, né? Também fez 3 gols. E os outros gols foram do meia Matheus Lima, que é aquele destaque, tal, que teve o contrato renovado, vou comentar um pouco mais pra frente.
Rodrigo César, Gustavo Henrique e Lucas Ian foram os outros artilheiros do dia. Então o time titular, o time que entrou em campo contra a Portuguesa Santista foi Rodrigo Falcão, Netinho, Lenin depois Eliseu, Samuel depois Diego Santos e Souza depois Pedro Ian, Gustavo Henrique depois Lucas Ian, Gabriel Botempo depois Everton e Matheus Lima depois Eduardo Felipe, Pedro Amarante, Rodrigo César e David depois Arthur. Então o Sub-17 já está classificado para a próxima fase e os dois times, tanto o Sub-15 quanto o Sub-17, voltam a campo no próximo sábado, enfrentando o Jabaquara. Falando então de questões de contratos, né, aproveitando que o Matheus Lima apareceu aí, o Matheus Lima renovou o contrato, assinou o primeiro contrato profissional com o Santos. Né, ele tinha aqueles acordos de categoria de base, agora sim firmou o contrato com o Santos e foi algo que inclusive teve destaque na mídia porque o Rueda pareceu estar se envolvendo pessoalmente nas negociações. Então o que davam conta na imprensa era que o staff do jogador não estava facilitando muito, enfim, mas o André Rueda acabou entrando aí em ação, firmou o contrato de profissional e com informações aqui do Diário do Peixe, o contrato tem a duração de 3 anos, até maio de 2025, com multa rescisória de 70 milhões de euros. Então, interessante aí essa renovação do Matheus Lima, que acabou viralizando com alguns lances, algumas jogadas. Então, ótimo que evolua, melhore bastante e dê muitas alegrias para o torcedor santista. Outro que renovou foi o Lucas Pires, que renovou o contrato até 2026. Então, o Lucas Pires, que surgiram algumas notícias que ele estaria sendo sondado já por clubes de Portugal, acabou, enfim, renovando o contrato com o Santos, o que é uma excelente notícia. E com isso, até tem uma notícia aqui do UOL, que o Santos tem zerado os contratos. Né? Então, com a renovação do Lucas Pires, que já está jogando no profissional, o Santos não tem mais jogadores com contratos terminando muito em breve. Segundo aqui a informação que tem no UOL, que acho que é a matéria do Lucas Mussetti, o próximo alvo desse interesse do Santos em renovar é o Lucas Barbosa, que já está em cima, mas que já tem negociações em andamento. E aí depois da base tem o Jair, o Pedro Escaramuça, o Zabala e o João Vitor Balão. João Balão. Uma coisa interessante aqui nessa matéria é que o próprio Lucas Mussetti fala que o Edu Dracena estipulou uma regra que só sobe do sub-20 quem assinar um novo vínculo. E isso é muito bom porque evita aquela questão que a gente viu várias vezes com o Gustavo Henrique, com o Robson Bambu, com o Yuri Alberto, o próprio Caio Jorge dando trabalho, que são os jogadores chegarem no final do contrato, se destacarem no time profissional e aí não quererem renovar ou já terem algum outro tipo de proposta. Então é muito bom que o Santos só suba quem tem um contrato mais longo, e aí agora o Santos já tem vários contratos renovados. Aí. O Marcos Leonardo, né, foi muito destaque, porque ele teve prestes a sair, mas o Santos já renovou com o Ângelo, com o João Paulo, com o Sandri, com o Pirani, com o Balieiro. Então, muitos jogadores já estão aí com o contrato renovado, e o que é muito importante para o Santos conseguir manter o time, esses jogadores da base, né, eles não saírem e deixarem o Santos a ver navios ou com as mãos abanando. Então a renovação do Lucas Pires aí é um ótimo indício de que o Santos tem feito um bom trabalho, pelo menos, de monitorar esses contratos para saber que tem que ser renovados. Inclusive o do Lucas Pires foi importante porque ele tinha um contrato um pouco mais longo, acho, não terminava agora, mas ele estava com salário ainda de base, então é bom para já evitar, valoriza o atleta e evita que tenha sondagens aí tentadoras com relação ao atleta. Para terminar aqui, só falar dessas notícias gerais, o Santos... a CBF anunciou o sorteio da Copa do Brasil, finalmente deu uma data, já terminaram, né? Finalmente terminou também o mata-mata aí da fase anterior, da terceira fase. Então o sorteio vai ser realizado na próxima terça-feira, dia 7 de junho, está programado para 3 da tarde, se eu não me engano. Vamos acompanhar, a gente solta um vídeo quando tiver o adversário. Lembrando que os adversários possíveis são América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Goiás,
Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e São Paulo. São os times possíveis aí. Lembrando que nessa chave, nesse sorteio, se for que nem no ano passado, nesse sorteio ainda não define o chaveamento. Pelo menos no ano passado o Santos teve esse sorteio. Foi quando caiu com a Juazeirense, se eu não me engano. E aí no outro sorteio, que foi sorteado com o Atlético Paranaense para as quartas de final, aí já estava definido o chaveamento. E o Santos acabou não passando, enfim. Mas eu acho que ainda não define o chaveamento agora, acho que só no próximo sorteio. Então, caso o Santos consiga passar dessa fase, eu acho que vai ter mais um sorteio. Mas não é informação aqui, é baseado no que foi no ano passado. E só para fechar o nosso vídeo, e já que nós estamos falando diretamente do Paraná, algumas notas sobre o jogo. Eu vou falar um pouco mais no pré-jogo de amanhã, mas os ingressos do jogo contra o Atlético Paranaense foram colocados à venda hoje, então na quinta-feira. E segundo consta em alguns grupos de WhatsApp, as meia entradas já estão esgotadas. Isso é bastante relevante porque o ingresso está na bagatela de R$200 a inteira e R$100 a meia. Então, o Atlético Paranaense aí tentando lucrar ao máximo com o torcedor visitante. As vendas estão sendo feitas online. Eu acho que amanhã vai ter a venda presencial, caso sobrem ingressos. Mas, de qualquer forma, está aí a possibilidade de você, caso more perto ou more em Curitiba, querendo ir, o jogo que vai ser no sábado, já tem ingressos à venda e bastante acessíveis aí, né? Esse valorzinho tranquilo. Lembrando que a entrada para visitante vai ser um pouco diferente, mas isso eu falo no pré-jogo, né? Nessas outras questões. Era só mais para falar dessa questão do ingresso mesmo. E da transmissão do jogo, que vai ser na Twitch do Casemiro. O Santos até fez uma postagem explicando como que é. Mas esses detalhezinhos eu falo amanhã no pré-jogo. Afinal de contas, sábado o Santos entra em campo. Se tudo der certo. Enfim, prefiro não falar nada. Da outra vez eu estava com a possibilidade de ir para Curitiba, só que não teve público, visitante. Então vamos deixar para o pré-jogo de amanhã, mas existe a possibilidade de estar no estádio. Então vai ser interessante, uma volta ao estádio depois de muito, muito tempo. Falaremos mais no pré-jogo, então se sábado o Santos entra em campo, sexta-feira tem pré-jogo dos meninos de fora da vila, falaremos mais deste Santos e Atlético Paranaense em Curitiba, na capital paranaense. Então, muito obrigado a todos por assistirem mais este giro de notícias dos meninos de fora da vila, e no mais, como sempre, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força pro canal, deixa um like, compartilha e comente com a gente o que você tem achado. E muito obrigado a todos que vêm comentado, Daniel Melo, Roger Sanassi. Então, valorizo bastante, são comentários muito pertinentes normalmente. Então, comente aí também. O Milton, que é sócio Rede Ponta Porã. Interaja conosco, converse com a gente, dê sua opinião e pra cima deles. Abraço!